Sonambulismo tem cura? Naruhodo. Kenneth Parks é um norte-americano de 23 anos, casado há 2 anos e com uma filha. Ele sempre teve um bom histórico, como uma pessoa sociável, tranquila e amigável. Foi criado pela mãe após o pai deixar a casa quando ele tinha 4 anos. Sua mãe casou-se novamente e ele teve uma infância tranquila com ela, o padrasto, seus 2 irmãos e uma meia-irmã. Quando ele tinha 15 anos, sua mãe e o padrasto quiseram mudar de cidade, mas ele se recusou e foi morar com os avós maternos, pessoas pelas quais ele nutria um grande apreço. Ele também era muito querido pelos sogros, inclusive sua sogra, que o tinha como um filho, o chamava carinhosamente de meu gigante gentil, por conta de sua grande estatura, força e histórico como jogador de futebol americano na escola. Após seu aniversário de 23 anos, alguns fatos começaram a mudar a vida de Kenneth. Ele tinha um emprego no comércio e junto com sua esposa estavam esperando o nascimento de sua primeira filha. No entanto, por conta do convite de amigos, ele passou a visitar o Jockey Club da região e a apostar em corrida de cavalos. E uma coisa acabou levando a outra. Após o primeiro ganho, Kenneth passou a querer apostar mais dinheiro e por mais tempo. Mas como é um jogo de azar, as perdas se avolumaram frente aos ganhos e em pouco tempo ele estava em uma situação da qual não poderia escapar, gerando um fim trágico. Kenneth passou a utilizar as reservas da família sem avisar a esposa, e quando essas acabaram, seu desespero com as dívidas aumentaram tanto que ele planejou um desfalque na empresa em que trabalhava para obter o dinheiro necessário. Nada disso adiantou. O desfalque foi descoberto e ele demitido. Ele teve de colocar a casa da família à venda para cobrir as dívidas. Além disso, sua filha acabou de nascer e ele passou várias noites em claro para acompanhar seu bebê recém-nascido. Ele não falava com sua esposa e não visitava seus sogros há meses, por vergonha e culpa de sua situação. E isso foi aumentando a sua tensão interna, solidão e piorando sua saúde mental. A tensão resultante dessa situação, mais a privação frequente de sono, fez com que ele desenvolvesse enxaquecas terríveis durante o dia e um episódio de síndrome do pânico em que Kenneth foi para o hospital com fortes dores no peito. Mas os médicos não tinham visto nada de errado com ele fisicamente e o mandaram de volta para casa. Após uma conversa conciliadora mais difícil com sua esposa, Kenneth decidiu com ela que no dia 23 de maio ele contaria sobre suas dificuldades para sua avó materna. No dia 24, seria quando ele abriria o jogo com seus sogros e provavelmente receberia suporte familiar para ajudá-lo com suas dificuldades. Na noite do dia 22 para 23, ele não dormiu nem um minuto. Passou toda a noite em claro. No dia 23 de manhã, ele disse que não iria falar com sua avó naquele dia, pois estava muito cansado, mas que falaria com seus sogros e sua avó no dia seguinte. Após uma discussão com sua esposa, ele foi jogar rugby com seus amigos por 2 horas. Foi ao trabalho e retornou para casa à noite, colocando seu bebê para dormir às 8h30 da noite e ficou vendo TV com sua esposa na sala até às 10h30. Ela foi para a cama e ele continuou na sala, pegando no sono apenas à 1h30 da manhã, depois de quase 30 horas de privação de sono. E pensando no dia seguinte, na conversa com a avó, os sogros e a visita ao grupo de jogadores anônimos. A próxima coisa que Kenneth se lembra após cochilar na sala foi o rosto de sua sogra com a boca aberta e uma expressão terrível, com olhos de "me salve". São imagens entremeadas com momentos de amnésia completa. Após essa imagem veio outra imagem de 2 crianças no andar de cima da casa dos sogros de Kenneth, gritando sem parar, enquanto sons animalescos produzidos por ele mesmo eram ouvidos. A última imagem que Kenneth se recorda foi estar segurando uma faca em frente à estação policial, sob o olhar de um policial atônito. "Eu acho que matei uma pessoa", disse Kenneth Parks, segurando uma faca com dificuldade na mão direita, visto que todos os tendões de suas 2 mãos estavam dilacerados e ele não demonstrava sentir nenhuma dor. Ciência e senso comum. Vamos para os recados da paróquia, Altair? Bora. Número 1, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naruhodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodo ou que nunca tem ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. É isso aí.
Antes da pauta, mais um recado. Naruhodô está abrindo espaço para o podcast das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast O Pódio é Delas, comandado pela Tamara Finardi, pela Andréia Maidana, pela Caroline Siqueira, pela Renata Medina e pela Maria Júlia. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naruhodô. E ouça o podcast O Pódio é Delas. O Pódio é Delas é o seu podcast onde o lugar mais alto do pódio é das mulheres. Porque é no lugar mais alto que queremos fazer ecoar a voz de toda a mulherada, em um programa esportivo apresentado apenas por mulheres e sobre mulheres no esporte. Eu sou a Andréia Maidana. Eu sou a Renata Medina. Eu sou a Tamara Finardi e completam o nosso time a Maria Júlia Correia e a Carol Siqueira. Juntas apresentamos o programa semanalmente, ao vivo, nas terças-feiras, às 21 horas, na rádio web armazém.net. E o podcast é disponibilizado no Mixcloud e na nossa página do Facebook, O Pódio é Delas. Hoje eu vou jogar pra ganhar. Eu nasci pra vencer, nada pode me parar. Somos mulheres guerreiras, verdadeiras heroínas. Juntas quebramos barreiras, vencemos. O Pódio é Delas. Altair, que história, hein, Altair? Pra iniciar o clima desse episódio, né? E é uma história real, né? Real mesmo, aconteceu em 1993. Caramba. Já faz algum Altair. tempo, mas não perde o seu caráter tétrico. E é um caso de sonambulismo. De forma geral, é um caso de sonambulismo, né? E por que a gente tá falando disso, Altair? É porque um ouvinte, lógico, nos mandou uma pergunta sobre sonambulismo. Exato, que Né? inspirou a busca por essa história, né? Exatamente, foi o Kaique Amâncio, de 24 anos. Ele é marmorista e futuro biólogo, segundo ele. E é de Bertioga, litoral de São Paulo. Muito bem. Abraço pra Bertioga. Todo mundo do litoral. Ele manda o seguinte, Altair. Olá, Ken. Olá, Altair. Parabéns pelo trabalho. Eu fico muito feliz por vocês compartilharem conhecimento em um veículo simples de formato rápido como podcast. Minha dúvida é sobre sonambulismo. Ele tem cura? Posso dizer que eu estou em um estágio avançado. Eu tive diversas crises. Diariamente acordo 7 vezes por noite porque sonhei que alguém invadia a minha casa. Já tive diversas namoradas, nunca machuquei nenhuma, mas assustei-as muito. Elas relatam que eu pareço um animal, ajo extremamente por reflexo. Se um mosquito me picar, eu bato com toda a força. Entre diversos exemplos, eu já acordei cozinhando salsicha. Isso aconteceu porque fui dormir com fome. Além de querer saber se tem cura, eu gosto de entender as coisas e gostaria de saber como tudo isso funciona. Por tudo que eu estudei, suspeito que tem relação com o sistema límbico e a inibição do córtex pré-frontal, justamente porque estou dormindo. Não consigo racionalizar quando estou em transe, preciso me esforçar muito para perceber que é só um sonho. E nisso eu já derrubei minha televisão, já quebrei minha porta. Nesse caso, o sonambulismo foi pré-consciente. Existem casos em que eu não me lembro de nada. Uma coisa é certa, o que eu acreditar eu vou fazer dormindo. Assim como cozinhar, ou se eu lembro que eu tenho que checar se tranquei as janelas. Se eu dormir querendo fazer, eu vou fazer. E se eu dormir pensando que eu tenho que proteger a minha namorada, qualquer barulho eu vou levantar e cuidar dela. O que comanda é meu inconsciente. Então eu quero saber também o que isso pode me prejudicar em questão do sono. Exatamente meia hora depois de dormir eu acordo sonâmbulo. Se eu cuidar para tudo estar certo, porta trancada, etc., eu acordo 2 ou 3 vezes. Eu quero saber se isso prejudica o sistema linfático ou até a organização de memórias. Obrigado, vocês são foda. Muito obrigado. Foda esse monte de dúvidas que você tem, Kaique. É verdade. Não, e você fez uma excelente descrição comportamental do estado de sonambulismo. Então, por isso é muito didático essa descrição. Então a gente tem o e-mail do Kaique e temos a real história de Kenneth Parks para usar aqui como pontos de partida para responder várias questões. Exato. Aí, hein, Altair? Então, vamos deixar na descrição o relato real, né? O artigo que descreve a história de Kenneth Parks, né? Para vocês darem uma olhada em mais detalhes da vida do cara. É um caso real mesmo. Ele, de fato, matou a sogra e estrangulou, mas não chegou a matar o sogro. Só contando o final dessa história tétrica, né? Ele, desde o momento... Assim, eu vou contar como se eu fosse o detetive, tá? Então, quem fez a visão do Kenneth Parks, agora eu vou dar uma de detetive, tá? O que aconteceu de fato? Na hora em que o Kenneth Parks dormiu, às 1h30 da manhã, o que a polícia apurou, né? E que ele levantou
do sofá, que ele estava dormindo depois de 30 horas de privação, colocou os sapatos, né? Saiu de casa sem trancar a porta, ele abriu a porta e saiu. Ele pegou o carro, né? Dirigiu por 23 quilômetros, que de carro dava em torno de 10 a 15 minutos, passando por 3 semáforos, chegou à casa dos sogros, entrou pela porta, ele encontrou, logo que encontrou o sogro, estrangulou o sogro, deixando ele inconsciente, subiu pela escada, entrou no quarto da sogra, e a sogra tinha acordado com ele, ele pegou um instrumento pontiagudo, bateu na cabeça da sogra e a esfaqueou 4 vezes. Caramba! Depois que isso aconteceu, ele desceu pela escada de volta, entrou no carro e começou a dirigir de volta, né, para casa. Depois de cerca de 10 quilômetros, ele acordou. E quando ele acordou, ele reparou o corpo dele, ele todo cheio de sangue, né, no corpo. Ele percebeu que tinha algo errado. E aí, quando ele percebeu que tinha algo errado, ele não sabia por quê, não se lembrava. Ele desviou o carro até uma estação da polícia e se entregou. Sem saber nada do que tinha acontecido. Caramba! E aí, quando ele foi preso, obviamente, foi levado ao hospital porque ele tinha... Quando ele pegou a faca, ele não pegou a faca pelo cabo. Ele pegou a faca pela lâmina mesmo, por onde ele conseguiu. E no momento de esfaquear, ele ia dilacerando a própria mão também. Então, ele não tinha nenhum controle motor, ele não estava, de fato, percebendo nada a rigor, assim, né? Então, ele dilacerou todos os dedos das 2 mãos. E o quanto ele sabia o que estava fazendo? Nada. Isso não é um sonho. Ele não estava sonhando e realizando o sonho dele. Vamos aproveitar esse episódio para desmistificar algumas coisas sobre o que é sonambulismo. Né? O sonambulismo, e isso é uma coisa interessante para começar, ele não é um distúrbio do sono. Parece meio esquisito, né? O sonambulismo. Ele é um distúrbio do despertar. Então, isso é interessante dos mecanismos de sono, né? Porque, na verdade, é como... A gente até falou num outro episódio que é esse mecanismo que chama flip-flop. Então, é uma mudança de estado mental. Então, você tem o estado da vigília, a consciência da vigília e a consciência do sono. E você transita de um para o outro. Então, a ideia é, quando você acorda de manhã, você está em vigília, você vai fazendo suas atividades. Conforme o dia vai passando, a quantidade de inércia, né? Então, só uma parêntese. O que é inércia? É a mesma coisa da física. Quando um corpo está em movimento, ele tende a se manter em movimento, né? A terceira lei de Newton, né? Isso é a inércia. E quando o corpo está parado, ele tende a se manter parado. Essa ideia de inércia do sono é o mesmo princípio. Quanto mais tempo você está dormindo, maior a probabilidade de você acordar. Sim. Né? E quanto mais tempo acordado, maior a probabilidade de você mudar de estado, de dormir. Certo. Né? Então, por exemplo, você acorda de manhã, supondo que sua noite foi ok, que você acorda de manhã, vai fazendo suas atividades. Conforme o dia vai passando, vai aumentando a probabilidade de você dormir. De sair do estado de vigília para o estado de sono. Sim. Tá? Você tem algumas parassonias, que são doenças de sono, que são relacionadas da passagem da vigília para o sono. Nesse sentido, da vigília para o sono. Tá? Um desses distúrbios, por exemplo, a gente vai fazer um outro episódio sobre isso, é a narcolepsia. Que é uma pessoa que está acordada e de repente, puf, dorme. Né? Então é a passagem da vigília para o sono. Você também tem parassonias, que são doenças do sono, no sentido contrário, que é do sono para a vigília. Certo. Então, no momento de acordar, acontece algum problema. Né? E aí que entra o sonambulismo. O sonambulismo não é um distúrbio do sono, é um distúrbio do despertar. Tá. Isso é a primeira coisa. Porque você já está mais próximo de despertar do que de adormecer. Isso. Então você tem que pensar que é como se fosse um vetor, é uma seta mesmo. A seta do sono da vigília para o sono e do sono para a vigília. Certo. O sonambulismo é algo que vem do sono para a vigília. Né? A narcolepsia é algo que vem da vigília para o sono. Né? Você tem também o terror noturno, que é muito comum em criancinhas, mas adultos têm também. O terror noturno, o sonambulismo, que são coisas da mesma classe, e o distúrbio comportamental do sono REM. Esses são as três principais parassonias da passagem do sono para a vigília. Né? Então, eles são distúrbios do despertar. Isso que é algo interessante, é a primeira coisa. Então, no caso do Kenneth Parks, ele não lembrava. Por quê? Porque o sonambulismo, ele não acontece no sono REM. Então, para as pessoas que não sabem, né? Conforme você entra no estado de sono, você tem 4 fases, o sono, né? Então, 4 estágios. No início, o seu cérebro ele vai começar a lentificar. O que quer dizer lentificar? Você tem um hormônio do sono, que é a melatonina.
A melatonina, ela não induz o sono. Agora falando um pouco mais cientificamente. Ela não induz o sono. Ela faz o seu cérebro entrar num ritmo constante. Então, quando você está na vigília, entre aspas, cada área do cérebro age com frequências neuronais diferentes. A melatonina é algo que coloca como um neurônio, um neurotransmissor, um hormônio, que coloca tudo no mesmo sentido. Coloca o cérebro em sincronia. Como se fosse um estabilizador de voltagem. Isso, exato. Mas é mesmo, porque o cérebro é elétrico, né? É um estabilizador de voltagem que coloca o cérebro tudo no mesmo sentido, no mesmo ritmo, né? Então, o sono, principalmente a fase 1 e 2 do sono, é um momento em que o cérebro começa a pulsar num ritmo parecido. Todas as áreas do cérebro, né? Então, o cérebro vai lentificando. Que é uma coisa importante para você adormecer. Isso. Isso é o adormecer. O adormecer é o cérebro entrar num ritmo constante. Então, quando você tem até expressões na linguagem, né? Quando você fala de entrar em alfa. Entrar em alfa é quando você meio que viaja, né? O que é viajar? Você se descola da realidade um pouco e começa a ficar num estado de contemplação. Contemplação é a sonolência. Certo. Você começa a fechar o olho, começa a ficar com sono. Então, seu cérebro entra num estado... Por isso que as músicas que fazem a gente dormir são aquelas mais repetitivas. Isso, com uma frequência mais lenta, né? Musiquinhas de bebê, né? Tal. São assim. Então, você tem a fase 1 e 2, em que seu cérebro vai lentificando. A fase 3 é chamada fase de sono de ondas lentas, que é quando o ritmo é mais lento ainda. É a fase 3. Sim. Uma vez que essas 3 fases se estabelecem, o cérebro já está... A melatonina já agiu, o cérebro já está relaxado, né, num ritmo constante. Você vai ter alguns comportamentos, né, esperados. Um deles é a cataplexia, que é uma fraqueza muscular. A pessoa fica mole, né, quando está dormindo. Você vai ter também a paralisia do sono. Então, o seu sistema motor é inibido, por isso que você não sai andando, você fica durinho, né? Você fica ali paradinho. E aí, quando acontece isso acontece na fase de sono de ondas lentas, aí vem o REM. Né? O que é o REM? O REM é como se o cérebro voltasse à vigília. A atividade neuronal não é mais rítmica, constante. Ela passa a ser uma atividade como a vigília, só que depois da paralisia do corpo. Certo. Né? Então, no sono REM... Então, o seu corpo está paralisado, mas o seu cérebro volta a ter atividades... parecidas volta com a ficar vigília. mais ativo. Ele volta a ser ativo como na vigília. E aí é quando você sonha. Né? E é por isso que a gente pisca tanto. Isso, mexe o que o dá olho. o nome pro REM. Exato. O REM, para quem não sabe, é um acrônimo para Rapid Eye Movement. Exato. Né? Movimento rápido dos olhos. Exato. Quando que acontece o sonambulismo? O sonambulismo não acontece nessa ida, acontece na volta. Então, quando você sai do REM e volta para a fase 3, que é a fase de sono de ondas lentas, você está no sentido de acordar. Então, o sonambulismo clássico nunca acontece no REM. Nunca. Sim. Ele é um distúrbio específico do primeiro terço da noite, que é quando você está começando a dormir e é quando você está lentificando o cérebro. Certo. Então, enquanto você está lentificando o cérebro, chega na fase 3, antes do REM, e por alguma razão qualquer você quer acordar, né, você tem o sonambulismo. Por quê? Porque o cérebro ainda não teve a paralisia do córtex motor, não teve, você não está sonhando, né, e aí você tenta acordar, só que quando você tenta acordar rápido. Né? E aí dá um desbalanceamento. E aí você não está totalmente paralisado, porque ainda não chegou no nem ponto, acordado. Nem acordado. Então, o sonambulismo, ele não... Quando você é jovem, ele é normal. Porque ele é resultado do desenvolvimento do cérebro. Tá? Tem um outro episódio que descreve muito bem isso. Comportamentalmente parece que não tem nada a ver, né? Mas neurofisiologicamente é muito similar à sonolência na infância e adolescência e o déjà vu. Tá? Vamos deixar na descrição o episódio de déjà vu, né? Então, o déjà vu ele é basicamente uma assincronia entre duas áreas do cérebro, né? E acontece durante o sono, e principalmente no sono de ondas lentas também. O sonambulismo é igual. Você pega criancinhas pequenas, 8, 9, 10 anos, é muito comum você ver a criancinha, de repente você está na sala, de repente a criança aparece com o olho aberto e um fechado, né? Toda torta. E resmungando qualquer coisa, você pega ela, leva pro quarto, ela dorme de novo. Isso é um evento de sonambulismo muito comum. Não tem nenhum problema, tá? Não é uma parassonia, é normal do desenvolvimento do cérebro. É normal você ter casos de sonambulismo até mais ou menos, assim, jogando para cima, 20 anos. Tá? É normal. Quando, uma vez ou outra na vida, você vai ter de novo. É normal, tá? Se passar dos 20, 21, 22 e você tiver pelo menos uma vez por semana, já é indicação de uma parassonia do sono. E aí é importante,
Eu vou aproveitar esse momento para explicar, porque assim, comportamentalmente, quando você vê a pessoa em pé, dormindo, né? Você não sabe que tipo de parassonia é, né? Porque comportamentalmente é a mesma coisa. A pessoa anda, a pessoa faz coisas, fala, cozinha, como o nosso ouvinte falou, né? Tal. Mas é importante, assim, para o nosso ouvinte, se você tem esses episódios de levantar, fazer coisas, enfim, com frequência, não dá para saber se é sonambulismo, se é terror noturno ou se é distúrbio comportamental do sono REM. Só pelo relato, não dá para saber. O que você tem que fazer? Procurar um médico do sono e fazer uma polissonografia. Tá? Então, por exemplo, a gente tem vários casos no Instituto do Sono, né? A pessoa está dormindo com os eletrodos, de repente você olha pela tela, ela está em pé. Se você olhar os eletrodos, neuronalmente ela está totalmente dormindo, mas ela está em pé, né? Se esse momento de movimento dela, ela levantar, ir no banheiro, às vezes as pessoas vão dormindo no banheiro, né? Esse momento de levantar, quando você olhar no traço dos eletrodos, ela estiver na fase 3 do sono, isso é sonambulismo, tá? Se ela estiver, por exemplo, no meio do REM e fizer isso, já é uma indicação de distúrbio comportamental do sono REM. Tá? Então, não é tanto o comportamento, né? É mais o traçado, é quando você vê no exame. Ou seja, você precisa fazer a polissonografia para saber qual é o caso. Para ter certeza, porque o tratamento é diferente. Porque o comportamento externo é semelhante. É a mesma coisa, é muito semelhante. Eu preciso saber em que fase do sono essa pessoa tá. Isso. E aí, falando em relação ao sonambulismo primeiro, né, que é quando acontece só no sono de ondas lentas, o sonambulismo, ele é desencadeado por várias condições. Uma delas é o próprio desenvolvimento do cérebro. Então, em crianças a partir de 5 anos até adolescente, 16, 17, 18, é normal ter sonambulismo. Em geral, a pessoa levanta, faz alguma coisinha e deita de novo. Às vezes, a pessoa só senta na cama. Ela tá, às vezes, de olho fechado ou com o olho aberto. Ela tá meio assim, você não sabe. Não tem problema, isso é normal, tá? Mas aí, o que eu faço? Tem aqueles relatos, né? Eles falam, será que se acordar o sonâmbulo, ele morre? Você já ouviu falar disso? Que você não pode acordar o sonâmbulo? Sim, senão você mata ele. Senão você mata ele, ou ele te mata, né? Alguma coisa assim. Não tem problema, você pode acordar. Ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. O problema é se você acordar, a pessoa pode ficar confusa. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Então, é mais tranquilo. Se a pessoa tá andando, por exemplo, você só pega ela, empurra ela um pouquinho, vai levando pro quarto, ela deita de novo e volta a dormir, não tem nenhum problema, tá? Mais de 90% das vezes, no sonambulismo, a pessoa não lembra do que ela fez, ela não lembra de nada. É tá? mesmo assim? É, não lembra. Ela tem um ou outro flash, como o nosso ouvinte comentou. Quando o episódio de sonambulismo ele acontece logo no início da noite, a probabilidade de lembrar ou ter algum flash é maior. Mas, em geral, você nem lembra. É muito pouco. Você lembra muito pouco, tá? Porque, de novo, é um despertar e você não tá sonhando. Porque você não entrou no REM. Sim. Tá? Então, é uma reação motora mesmo, física e tal. E o comentário do nosso ouvinte é muito importante, porque o sonambulismo, o que você faz durante o episódio do sonambulismo, tem total relação com o que você estava fazendo ou pensando antes de dormir. Total relação. Tá? Tem a ver com o que você viveu ali no momento memória bem recente. Bem recente. Então, lembre do relato do Kenneth Parks. Certo. Ele dormiu pensando na avó, nos sogros, no que ele tinha que falar. Nas dívidas. Ele já estava privado de sono, né? Cronicamente privado. Relatos adicionais sobre o Kenneth Parks, que a gente deixa na descrição também o negócio. Muitos parentes deles fizeram um perfil genético, né? Muitos parentes deles também tinham problemas de, ou quando criança, fazer xixi durante o sono, ou sonambulismo, ou terror noturno, esse tipo de coisa. Então era muito prevalente. Ele tinha um componente genético, mais uma questão emocional, né? Que era toda a questão da dívida, mais a privação de sono. Isso são os condicionantes para que, no caso dele, gerasse essa tragédia, né? E aí, no caso disso, ele foi a julgamento, né? Ele ia ser condenado. A defesa chamou que hoje, atualmente, porque esse artigo é dos anos 90, a referência mundial no distúrbio comportamental do sono REM, né? Um médico do sono. O médico fez uma avaliação com ele e coletou vários relatos. Alguns relatos do Kenneth Parks. Ele foi preso. Durante a prisão, ele passou cerca de um ano preso. Os colegas de cela viam que ele se levantava durante a noite. Então, os episódios de sonambulismo continuaram. E fazia coisas, dormindo. Ele foi interrogado 14 vezes. E perguntaram exatamente as mesmas coisas, ao longo de um ano. Ele foi interrogado 14 vezes. Ele não conseguiu mudar a história. Ele não lembrava de nada mesmo. E ele mostrava profundo pesar.
Mesmo, assim, desde o início ele demonstrou remorso, ele não reparava o que ele tinha, ele ficava inconsolável mesmo. Não tinha nenhuma razão para os sogros não gostarem dele e ele não gostar dos sogros, a relação era boa, né? E, à luz dessas informações, ele foi diagnosticado como tendo o distúrbio comportamental do sono REM e foi absolvido. Olha Ele só. foi absolvido mesmo. Vamos deixar na outra descrição... Quer dizer, ele foi considerado inocente de homicídio doloso. Do homicídio né? doloso, isso. Mas a vida dele praticamente acabou, né? Então, ele depois que ele foi absolvido, ele entrou no programa dos jogadores anônimos, né? Também conseguiu mais ou menos recuperar as dívidas dele lá, resolver um pouco a vida dele. Obviamente, ele acabou se separando, porque mesmo a esposa entendendo, mas uma situação terrível. E no caso do distúrbio comportamental do sono REM, tem um tratamento. Né? Tem um tratamento, tem um remédio que é específico para esse distúrbio. Certo. Que se ele tivesse sido diagnosticado antes, com esse remédio, ele não teria acontecido nada. Né? Entendi. Então, na verdade, nos Estados Unidos, né, aconteceu nos Estados Unidos, foi um chamado importante para a doença. Porque esse caso ficou conhecido nos anos 90 e aí trouxe muito dinheiro para a pesquisa nesse distúrbio. Né? Mas o caso dele é diferente do caso do Kaique. É diferente. Kaique é um sonâmbulo clássico. Isso, é um sonâmbulo clássico. Agora, eu vi algumas similaridades entre os relatos do Kaique e a história do Kenneth Parks. Sim, por tem exemplo, essas reações impulsivas. Sim. Né? E até com um grau de violência, vamos chamar assim. Sim, né? não, com força. Com né? agressividade física. Sim, né? sim. Então ele diz que batia numa mosca, num pernilongo, sem controle com uma motor. força desproporcional. Sim. Né? Por exemplo. Né? Isso também é uma característica do sonambulismo? Sim, Né? porque você tem, assim, você tem disposição motora, mas não tem controle motor fino. Certo. E fora que você está dormindo, então você é muito mais impulsivo, você tem intolerância à dor, então você acaba batendo mais forte porque tem menos controle à dor também. E nesse sentido, né, do sonambulismo principalmente, você tem que tomar cuidado, porque você pode cair da janela, você pode se cortar, você pode Eu bater já tive em alguém. amigos sonâmbulos que quebravam a mão, por exemplo. Claro, batia em quebravam alguma o pulso coisa. porque eles davam tapas com uma força também desproporcional. E não percebia. Acabavam abrindo o pulso, quebrando os dedos, né? Sim, e não percebia mesmo. Agora, ele pergunta aqui também, Altair, se isso prejudica o sono dele, né? Se isso prejudica o sistema linfático dele Não. e se isso prejudica a memória dele. Tá? Não. São três coisas. Prejudica o sono, o sistema linfático e a memória. Então, nenhuma das três. Nenhuma das três. Nenhuma das três. Tá. É uma condição. Então, Mas se ele tá andando por aí, Então, esse é o perigo. ele descansa direito? Então, isso que é interessante. Sim, você tem um sono reparador, né? Você não acorda cansado? É engraçado, assim. Em geral, a pessoa não tem mais de um episódio de sonambulismo por noite. Tá. Ela tem um. E geralmente pessoas que têm sonambulismo são pessoas são bons dormidores. Certo. Então elas dormem por um período de tempo razoável. Elas têm as fases de sono, elas têm as proporções de REM e não REM. Então o sono em geral não é de má qualidade. Certo. Que é diferente, por exemplo, de uma pessoa que tem insônia. Uma pessoa que não dorme ou tem o sono fragmentado ou a apneia do sono e tal, aí é uma má qualidade do sono, isso pode comprometer a vida da vigília da pessoa. Pode ter problema Pelo de que memória. o Kaique relatou aqui, não é o caso dele. Ele não tem problema para dormir. Então, esse é o problema. Ele tem problema para acordar. Exato, esse é o ponto. Certo. Ele tem problema para acordar. Por isso que é um distúrbio do despertar. Do despertar, exato. Agora, e sistema linfático? Eu queria entender por que ele perguntou isso. Por que também você acha que ele perguntou sobre o sistema linfático? Eu não faço... Então, talvez tenha uma relação com outro episódio que existe, que é um episódio... A gente vai gravar um episódio sobre narcolepsia. Certo. A narcolepsia tem um pouquinho a ver, mas a narcolepsia não tem nada a ver com o sonambulismo. Tá. A narcolepsia é do sentido contrário, ela vai da vigília para o sono, não do sono para a vigília. Tá? Por que será que ele perguntou sobre o sistema linfático? Eu não faço a mais remota ideia. Não tem a ver com o sistema límbico, não tem a ver com o pré-frontal, é o funcionamento do cérebro como um todo. Entendi. Tá? Kaique, então se você puder explicar depois, porque aqui a dúvida é sobre o sistema linfático, mas a resposta é não prejudica o sistema linfático. E memória?
Também não. Também não Também não afetado? diretamente. Não, porque o sono é de boa qualidade. Apesar, o problema são os outros, né? O problema não é a... E, de novo, o sonambulismo, os episódios, é um resultado do desenvolvimento do indivíduo. Quando você é criança é normal, quando você é adulto é uma característica sua. Então, no caso do sonambulismo clássico, o real risco que ele corre é de um acidente enquanto ele estiver andando ou se movimentando, etc. Sim, né? é comprometer ele e os outros. É bom que as janelas estejam fechadas, Isso, que as o quarto portas trancadas. não tenha nada muito perto, sei lá, coisas pontiagudas perto, algo assim. Qual que é a idade dele? 24 anos. Então, seria esperado que até os 30, ele está ainda na época de ter um pouco, né? Depois dos 30 anos, tende a diminuir bastante. Né? Tem uma questão genética relacionada com histórico familiar, então outras pessoas da família podem ter também, né? Mas o importante é discriminar o sonambulismo, que acontece numa fase que não é o REM, que é a fase 3 do sono, de sono de ondas lentas, separado do distúrbio comportamental do sono REM. Tá? O distúrbio comportamental do sono REM é um problema mais sério, que é quando você levanta e faz coisas durante o sono REM, não durante em período anterior. Tá? No distúrbio comportamental do sono REM, a pessoa realmente... Isso é um sinal de comprometimento neural, comprometimento da estrutura cerebral. Tá? O distúrbio comportamental do sono REM, ele afeta 90% das pessoas que têm são homens, grande maioria é homem. Certo. Em geral, após os 50 anos, mas em casos de histórico familiar pode acontecer mais cedo. Certo. Tá? O distúrbio comportamental do sono REM, ele quando ele não tem uma causa idiosincrática, né? Não tem uma causa do indivíduo, ele é relacionado com o uso de remédio, sobretudo antidepressivo. Tem alguns antidepressivos tricíclicos, que são recaptadores de serotonina, que tem como contraindicação gerar episódios de sonambulismo durante o sono REM. Tá? Isso é uma contraindicação de alguns desses remédios. Caso você, com o seu psiquiatra, enfim, tome esses recaptadores de serotonina e tenha esses eventos, é recomendado que você troque o remédio. Isso é importante. No caso do distúrbio comportamental do sono REM, que é esse sonambulismo durante o sono REM, isso já é bem discutido hoje. Os estudos falam entre 15% e 47% das pessoas que têm esse distúrbio durante o sono REM vão apresentar Parkinson ou demência na idade avançada. Tá? Então isso é muito relacionado com uma degeneração do cérebro mais cedo. Tá? Então o distúrbio comportamental do sono REM ele é bem mais... Mas é uma relação causal aí? Sim, sim, tem a ver com a estrutura do cérebro mesmo, né? Inclusive a gente vai deixar um artigo que saiu esse ano, tá? Sobre o distúrbio comportamental do sono REM, mostrando uma hipótese do porquê que isso acontece, que é uma hipótese genética, assim, é estrutural, é uma causa material do cérebro mesmo, que parece que tem a ver com um padrão de circulação sanguínea no cérebro. Então parece que a estrutura de passagem do sangue no cérebro, desde o nascimento, ela não é tão eficiente quanto poderia. Né? E como é algo sistêmico que acontece no cérebro todo, o desenvolvimento do cérebro ele acontece de forma normal, mas é subótimo, sabe? Não é tão ideal, né? Os nutrientes não chegam nas células tanto quanto deveriam. Tá? Isso durante o desenvolvimento gera o distúrbio comportamental do sono REM e na fase mais na velhice pode gerar Parkinson e demência. No caso do distúrbio comportamental do sono REM, tem um remédio. Né? No caso do sonambulismo clássico, em geral a terapia, por exemplo, você pode fazer uma terapia comportamental. Isso é uma coisa importante para o nosso ouvinte. O sonambulismo clássico, que não é no sono REM, em geral as causas não é uma causa estrutural do cérebro, né? É mais uma causa comportamental. Então provavelmente você tem uma predisposição genética a ter mais sonambulismo, que tudo bem, né? Normal. Só que, como você dorme pensando em coisas, né, pensando demais, você dorme pensando demais, isso volta, né, como um episódio de sonambulismo. Então você vai lá cozinhar salsicha, você vai lá falar de alguma coisa, às vezes você começa a falar de coisas sobre as quais você estava pensando antes de dormir, coisas do tipo. Tá? Tratamento para transtorno comportamental do sono REM tem um remédio, que é um benzodiazepínico, que é o clorazepam. Tá? Então, se você tem diagnosticado... É um remédio comum. É um remédio psiquiátrico, tanto que foi administrado para o Kenneth Parks, ele tomou esse remédio, e aí, cerca de 1 ano depois do tratamento, os sintomas de transtorno comportamental do sono REM para ele quase desapareceram.
tá? Que é uma pena, né? Se ele fosse diagnosticado antes, nada disso teria acontecido, né? Mas trouxe muito conhecimento para os Estados Unidos nos anos 90 sobre essa questão do transtorno comportamental do sono REM. Tá? Certo. Para quem só tem sonambulismo clássico, né? Qual que é a sugestão? Em geral, pensar menos antes de dormir, né? Porque te dá menos atividade emocional, né? Quer dizer, aquela dica que se costuma dar de dar uma relaxada antes mesmo de dormir, ajuda faz muito. sentido. Ajuda muito. Tem gente que fala, né? A gente já jogou fora um mito, né? Então você pode acordar o sonâmbulo, não tem problema. Você pode. Assim, a pessoa em geral não lembra, não tem problema. Uma técnica que tem sido feita atualmente é treino de mindfulness. Então você pede para a pessoa com sonambulismo frequente fazer um treinamento de meditação sem nenhuma questão ideológica. Mindfulness. Mas tem gente que tem esse hábito mesmo, né? De Sim. meditar antes de dormir. Antes de dormir. Ajuda muito. Meditar logo que acorda, meditar antes de dormir. Para o caso do sonambulismo antes de dormir, porque te ajuda essa atenção interiorizada e tal, né? Você tentar, entre aspas, esvaziar sua mente, reduz bastante os sintomas de sonambulismo depois, né? Então, é uma coisa muito útil. Certo. E aí, para encerrar, né? Depois toda essa história, né? Um pouco tétrica, mas muito útil. Tem um caso que é o caso do terror noturno, tá? Para terror noturno, ele é um tipo de sonambulismo também. Então, ele é um caso mais agressivo de sonambulismo. O sonambulismo é um conjunto, um subconjunto é o terror noturno, tá? O terror noturno é quando você acorda de repente, em geral você acorda gritando durante a noite. É muito parecido com o sonambulismo, mas não é tão... não tem um comportamento tão elaborado, de você cozinhar, de você fazer coisas e tal. É só acorda gritando, né? Muito, muito, muito comum em crianças pequenas. Isso já é considerado sonambulismo? É um tipo. Tá dentro do espectro do sonambulismo. O terror noturno também acontece no sono de ondas lentas. Porque para nós leigos isso é pesadelo só. Então, você tem... Boa pergunta. Você tem o pesadelo que é só ter o sonho ruim e você acordar assustado. Certo. O terror noturno é mais do que isso. Ele demora mais tempo, você fica gritando mesmo. Ah, tá. Quando você grita... Porque às vezes você grita, inclusive, de olho aberto. Assim, Isso. Né? Como se estivesse ainda vivendo aquilo. Isso. Então você fica inconsolável, você não lembra e às vezes pode levar de 30 segundos a 10 minutos. Certo. Tá? É um episódio mais longo mesmo. Às vezes você se bate, algo assim. Cerca de 20% dos bebês têm terror noturno. É muito comum. Tem tudo a ver com a maturação cerebral do bebê. Tá? Começa em bebês a partir de 5, 6 meses. Então, se você é mãe ou pai, tem um bebê pequeno e ele acordar no meio da noite gritando, não é sua culpa. Para com isso, tá? A maturação, fique feliz, porque a maturação do cérebro do neném tá acontecendo mesmo. Começa com 5 meses, quando a criança tem uns 3, 4, 5 anos, elas vão começar a ter mais ou menos uma vez por semana, às vezes mais. É normal, tá? A criança, às vezes, ela tá sentada, de olho fechado ou com um olho aberto só, às vezes com os dois abertos, gritando, chorando sem parar. E aí, o que eu faço? Será que eu acordo o neném e tal, né? Não é recomendado que você acorde para que ele não estabeleça um pareamento entre acordar desesperado e ter que voltar a dormir. Certo. Tá? Então, comportamentalmente, isso não é bom. Então, se a criança tá lá gritando sem parar, tenta acalentar ela, põe a mão nela, fica um pouquinho, ela vai acalmando e logo depois ela volta a dormir. Né? Encosta ela dorme de novo. Tá? Isso é normal. A criança não vai acordar depois lembrando disso, ela não lembra, o terror noturno. Isso é comum em adultos, só que é menos comum, afeta cerca de 4% da população, né? Principalmente com uma certa confusão, a pessoa não lembra, mas no outro dia ela acorda, eu acho que aconteceu alguma coisa durante a noite, não sei o que é, né? Aí se ela dorme com alguém, a pessoa, não, você acordou gritando, me assustou e tal, mas é normal, tá? E aí, para encerrar, que é a última variação do sonambulismo, é quando o sonambulismo é gerado por fatores externos, não por coisas internas do indivíduo, tá? Você tem sonambulismo por uso de substâncias, né? Então, alguns tipos de medicação podem gerar como contraindicação o sonambulismo. Como efeito colateral. Efeito colateral, né? Como a gente mencionou. Álcool também pode gerar sonambulismo, que é basicamente aquele todo mundo tem uma história assim. O cara vai na sua casa e dorme bebaço, trêbado.
Aí, de repente, o cara, você olha assim, o cara acorda no meio da noite, levanta, coloca o crânio pra fora, na frente do seu armário e lava o seu armário. Né? Mija no armário inteiro. Certo. Como né? se estivesse no banheiro. Isso, porque na casa dele o banheiro ficava sempre à direita, né? Então ele ia à direita, ele foi pra direita e encontrou o seu armário. Sim. E lavou o seu armário. Certo. Né? Esse é um tipo de sonambulismo induzido por álcool também. Tá. Então... Agora, uma pessoa, ela é sonâmbula ou ela está sonâmbula? Ela está. Está. Todas as pessoas podem ter episódios, e tem, eventualmente. Tá? Algumas E tem mais pessoas que têm outras. mais propensão do que outras. Isso. Certo. O único grande porém é quando é demais, aí é importante verificar, porque pode ser o transtorno comportamental do sono REM. Aí necessita de tratamento medicamentoso e tal. Isso é a maior indicação. Tá? Então, trouxemos muitas informações, né? É um episódio curioso. Verdade. Então, a grande mensagem é: sonambulismo é um transtorno do despertar, não é do sono. É isso aí. É. E tem cura, Altair? Então, na verdade, você não pensa em cura, Porque, é uma condição né, humana. Não é uma doença, né? Não. Logo... É um traço de desenvolvimento. Então, ter sonambulismo é um sinal de que seu cérebro está maturando. Seja no sentido de crescimento, de desenvolvimento, ou seja no sentido de envelhecimento. Isso aí, Kaique. Boa sorte. Respondidas suas perguntas. E Naruhodô, ilustríssimo 20. なるほど。 Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodô Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. なるほど。 Esse podcast é apresentado por b9.com.br.